Olá, doutor Jean, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Cândido? Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer estar com você Que aqui, rapaz. satisfação, né? Doutor Olha Jean só. tem um currículo aqui invejável. E nós vamos aqui bater esse papo com ele, discorrendo, passando por essas instâncias todas. E depois vamos falar no final um pouco de vinho. Opa, Fica vamos sim. ligado aí, gente, que hoje vai ter vinho também aqui. Olha Vocês só. vão aprender bastante sobre vinho, onde comprar, o que comprar, os mais adequados para cada bolso, enfim. A gente vai ter esse papo bastante rico. Beleza. Vamos falar aqui de várias coisas. Dr. Jean Kennedy Lustosa, teresinense, 56 anos, filho do senhor Didico, em memória, e da senhora Helena, irmão da Sinara e do Marconi, casado com a Ana Lúcia e pai do Eduardo. Quantos anos tem Eduardo, Exatamente. doutor Jean? 24 anos. Já casou novo, É hein? um homem, é um homem. Eduardo já é É, um homão. pô, casou novo, né? Uhum. Muito bem. O podcast Diz Aí é um podcast da TV Sertão, na web, do portal global de notícias Sertão Online, conteúdo distribuído em todas as nossas redes sociais. Toque no sininho, vem com a gente, dá aquele joinha para dar força para a equipe, né? Motivar a galera que está aí, né? Legal. Tudo bom. Doutor Jean, conta pra gente um pouco da sua infância, né? Onde cresceu, como foi essa jornada, né? Uhum. Entrando aí também no mundo da ciência e no mercado de trabalho, como economista, como gestor. Conta pra gente um pouquinho Tá. dessa... A minha infância ela ocorreu em Campo Maior, né? Então, assim, foi uma infância muito feliz, onde a gente brincava muito, a gente andava na rua, a gente andava pelos campos, tomava muito banho de rio. E eu nasci numa família em que eu tenho tios que são praticamente da minha idade. Então, assim, esses meus tios eram como se fossem meus irmãos. Então, 4 tios como se fossem 4 irmãos. Então, para onde a gente ia, a gente estava junto, né? E isso aí, até os 14 anos, a gente teve uma convivência muito grande. Aí depois disso aí eu vim para Teresina, vim estudar, aí é onde entra a parte dos projetos de vida, certo? Aí, e tem uma certa ruptura, não resta dúvida, porque você sai da infância, vai para a adolescência, tem o estudo diferente, com pessoas diferentes, né? Começa a estudar inglês, começa depois também a estudar um pouco de francês, porque tinha um projeto de ingressar na carreira diplomática, então tinha toda uma história assim por trás. Mas foi bem interessante também, né? Muito show aqui em Teresina, que tinha naquela época, não tinha tanta violência como a gente começa a verificar, né? Nos tempos mais atuais. E assim, foi uma adolescência legal. Aí, em seguida, a gente passa meu primeiro emprego foi como professor de inglês do IASIG, da qual eu honro muito isso aí e tenho uma gratidão imensa, né, pela disciplina que eu aprendi lá, pelos ensinamentos que a gente teve. O primeiro contato que eu tive com a empresa, o primeiro contato que eu tive com adultos, né, com uma organização séria, né, uma organização de qualidade. E depois teve outras atividades que eu fui fazendo, até que entra na faculdade, entra na universidade, né? Meu primeiro curso é economia. Depois da economia, eu entrei, fiz também sociologia. Cheguei a cursar um ano de ciências sociais, mas eu tive de fazer opção, porque foi exatamente na época em que eu passei no concurso da Caixa. Aí, então, disso aí são outras alternativas que a gente tinha, né? E a gente sabe que a vida da gente, o tempo todo a gente faz escolhas. E quando você faz uma escolha, elas são excludentes. Para você escolher alguma coisa, você tem que deixar outra coisa de lado, né? Então, quando a gente vivencia a partir desse preceito aí, a gente termina tendo de ter o bônus e ter o ônus também dessas escolhas, né? Da maneira como a gente vai viver. Então, do momento em que eu entrei na Caixa, eu tive de abdicar de alguns sonhos também, né? Da mesma forma como as coisas foram acontecendo, mas eu sempre gostei da parte acadêmica, na realidade, né? E dessa parte acadêmica, eu tive o privilégio de coordenar um MBA em Marketing aqui em Teresina, e que eu paguei uma disciplina assim, muito legal, que me marcou muito, que foi o comportamento do consumidor.
E para a professora eu perguntei, para dar essa disciplina, a gente precisa estudar o quê? Ela disse psicologia. Na época a gente não tinha o curso de psicologia em Teresina. E quando apareceu posteriormente o curso de psicologia, eu fui um dos primeiros inscritos no curso, estudei, fiz o curso todo, e depois eu fui dar essa disciplina, comportamento do consumidor, em vários cursos de pós-graduação. Dei 6 turmas de comportamento do consumidor no IEMP, que era o Instituto de Estudos Empresariais. Era um instituto que dava cursos de pós-graduação. E assim, eu gostei bastante disso aí. Atualmente eu trabalho na parte de psicologia, né? Eu também sou psicólogo clínico, abordagem cognitiva comportamental, e trabalho muito com adulto, principalmente com os transtornos da modernidade, né? Que advém do estresse, síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Então, tudo isso aí vem como uma consequência desse momento que a gente está vivendo, né? Se a gente for analisar o contexto, nesse momento, isso aí são os transtornos que a gente tem vivenciado bastante. E muito a parte de terapia de casal também, né? Que a gente lida com isso aí. Muito bem. Essa produção tem patrocínio do Rubo Digital, Portal Global de Notícias Sertão Online e Conteúdo, Selo Marketing, Estúdio Sertão, Vende Inteligência e Reputação de Marcas e CGN Consult. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Dr. Jean é graduado em Economia e Psicologia, pós-graduações MBA em Marketing, Administração em RH, Pedagogia Empresarial, Terapia Cognitiva, Comportamental e Neuropsicologia. Atende online de segunda a sexta às 18 horas, 19h20, presencial na clínica Contato Espaço Terapêutico. Seu Instagram é jean.lustosa. Exato. Doutor Jean, a economia vem do grego. Gerir, administrar, regras da casa, administração doméstica. A economia é uma ciência que consiste na análise da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Portanto, a economia é o estudo das escolhas dos indivíduos e do que possibilita a compatibilidade nas escolhas de todos. É também a ciência social, que estuda a atividade econômica, através da aplicação da teoria econômica, tendo na gestão a sua aplicabilidade prática. Como vai a nossa economia, doutor? Ela deixa muito a desejar. A economia atual, realmente, ela passa por um processo assim de desgaste muito grande, onde quando você começa a ver todas essas forças que interagem, né, simultaneamente, requer uma atenção muito especial para isso aí. Então, cada conflito, cada situação que acontece no mundo, ela impacta globalmente todos os lugares. Então, assim, não existe mais aquela coisa que aconteceu lá no Japão, não vai nos afetar. Aconteceu no Japão, afeta o Brasil, afeta os Estados Unidos, afeta Cuba, afeta tudo quanto é lugar, tá? E a gente começa a observar também que, assim, existem leis econômicas que são mais do que conhecidas, e existem também uma ideologia por trás de cada uma delas, tá? Então, assim, de que maneira que está sendo trabalhado isso aí? O viés, que narrativas é que estão sendo colocadas? Muitas vezes, assim, uma narrativa que se tem, ela é dita tantas vezes que ela termina se consolidando como uma verdade. E se você for parar para pensar, quantas e quantas coisas nos chegam e que, na realidade, elas são construídas porque tem um interesse por trás, né? Tem um interesse que está fomentando a realização daquilo dali. Então, tudo é pensado, tudo é estratégico, nada acontece por um acaso. É só ficar mais atento com isso aí. E, assim, nós estamos vivendo, Cândido, num salve-se quem puder, tá? Então, o sistema capitalista ele está em declínio, é o neoliberalismo, de que forma é que está isso aí? A gente já vivenciou várias coisas e está vendo e tem uma certa criticidade com relação a isso aí. Agora, é só ficar atento às narrativas que são criadas a isso, porque nem sempre aquilo que você ouve é aquilo que realmente existe, que está por trás Então o dessa inferno não é tão situação. preto às vezes como pintam.
Exatamente isso aí. Às vezes tem coisa muito pior por trás que a gente não se dá nem conta. Um grande sonho, doutor Jean. O grande sonho é paz, sabe? Paz, uma paz, igualdade, ver as pessoas tendo as mesmas coisas, né? Usufruindo das mesmas coisas, se possibilitando comer, se possibilitando se divertir, se possibilitando viajar, se possibilitando acesso à cultura e menos briga, menos violência. Você tem uma jornada na cultura um pouco intensa, não é? Você estudou em boas faculdades, em pública, mas também em boas faculdades. Seus pais tinham grandes posses? Não, meu pai, na realidade, ele era do Banco do Brasil. Ele era um empregado do Banco do Brasil na década de 70, década de 80. Então, a gente tinha um padrão. Não resta dúvida que naquela época ser, Do Banco do né, do Banco Brasil? do Brasil tinha, Era um sonho. representava um padrão, né? Era um emprego referência na realidade, certo? Verdade. E de uma certa forma isso aí a gente usufruiu. Não resta dúvida que a gente usufruiu disso. E sua mamãe? A minha mãe, ela dava suporte ao pai, tá? Segurava a família. Exatamente. Então, inclusive a gente vê assim, qualquer pessoa bem-sucedida, ele tem de ter uma estrutura de suporte. Se você é um executivo e não tiver essa estrutura de suporte, não tiver uma esposa, não tiver um marido, não tiver uma tia, uma empregada, alguém que dê esse suporte, você não consegue realizar. Eu sou testemunha própria disso. Tá? Então é muito importante isso aí. E às vezes, assim, Cândido, inclusive eu gosto até de falar, quando você não tem um projeto de vida, isso é uma das frases que eu gosto muito de usar, você está a serviço do projeto de vida de outras pessoas. Então, quantas e quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente quer exatamente para poder dar esse suporte. Isso é Né? verdade. E nisso aí, em algum momento você deixa de evoluir profissionalmente, se desenvolver profissionalmente, você precisa dar suporte ao marido, ou à esposa, ou então ao estudo dos filhos, né? Porque os filhos estão na idade escolar. Aí depois disso aí, você começa a ver, a cada momento tem uma situação de um projeto. E se você não estabelece o seu próprio projeto, as outras pessoas não vão te dar suporte. Tomo de conta. Que é muito interessante isso aí também, que é como se fosse um acordo tácito que é feito. Na hora que você estabelece, eu tenho esse projeto, a família ela se organiza para que você possa realizar. O mundo conversa a seu favor. Mas se você não tem um projeto, se você não fez a escolha, não se preocupe. Você estará a serviço do projeto de outra pessoa, dando suporte a outra pessoa. É uma grande verdade. O que ainda não fez que gostaria de fazer nessa vida? O intercâmbio. O intercâmbio era meu sonho de adolescente, né? Ser diplomata? Não, na realidade, antes de ser diplomata, era passar um ano nos Estados Unidos, estudando, porque eu comecei a estudar muito cedo, inglês, né? E quem estuda uma língua, você se encanta pela cultura. E eu estudei inglês e tinha alguns amigos que iam, algumas amigas que faziam intercâmbio nos Estados Unidos, e eu fiquei com isso aí na cabeça. Aí, antes da pandemia, em 2019, eu cheguei a comprar passagem para ir para Cape Town, na África do Sul, onde eu ia fazer um intercâmbio de inglês lá, já com 50 e poucos anos, e ia passar pelo menos um mês lá. Não ia passar um ano, mas eu ia passar um mês e conhecer muita vinícola também. Então eu ia agregar duas coisas. Aí veio pandemia e acabou esse sonho, mas eu ainda vou fazer, vou realizar, com certeza. Um hobby? Hobby eu considero leitura, eu gosto muito de ler, né? E assim, eu não tenho um gênero literário específico. Então eu vario muito a parte de ficção, a parte de terror, gosto de dramas, né? Então, comédias. Então eu vou variando. Eu não tenho um gênero literário que eu me prendo aquilo dali, não. Eu me permito. Então, tanto é que todo mês, pelo menos todo mês, eu leio um livro. Que bacana, né? Ou livro técnico, ou então um romance. Um livro de cabeceira, aquele que de vez em quando você vai lá.
O livro que de vez em quando eu vou lá e que me fecha muito são As Ordens do Amor de Bert Hellinger. Porque é um livro que você lê e a cada vez que você lê você encontra uma coisa nova, é uma passagem interessante que você não tinha visto antes, tá? Então, é o tipo do livro que ele sempre está lá. Na realidade, eu tenho vários livros de cabeceira, até porque eu não leio um livro de cada vez, são vários. É correto ler vários livros ao mesmo tempo? Você não assiste várias novelas ao mesmo tempo? Novela das 6, das... Então é a mesma coisa, tá? Então você não mistura as histórias. Legal, muito bom. Um filme que marcou, ou que marca? Bastardos Inglórios. Tá? É um filme de uma fotografia belíssima, de uma atuação fantástica dos atores, né? Brad Pitt está nesse filme, mas um filme muito bom mesmo. Para mim me impactou bastante. E tem determinadas cenas lá, tem uma cena icônica lá que demora 25 minutos, uma cena só, que é dos nazistas lá na época da Segunda Guerra Mundial. Bem interessante. Sobre Bert Hellinger, daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto, hein? Sobre constelação familiar. Acho que o pai da constelação familiar, né? Exatamente, Bert Hellinger. Um lugar. Lugar, Paris. Tô bem, tem bom sempre, gosto, né? Sempre. Uhum. Se perder em Paris é muito bom. Tá? Consegue se achar logo? Você consegue se achar. Você se perde, você se acha e você anda e encontra coisas novas. A cada beco daquele, a cada ruela daquele, é uma surpresa boa. Que legal. Você teve uma jornada intensa, estudou e trabalhou bem. Quando solteiro, pegou muita gente? Não, eu não era pegador. Pelo contrário, eu não acreditava, Cândido, que eu fosse uma pessoa atraente. Tá? Eu não acreditava que eu fosse atraente, eu não tinha carro, e eu pensava muito assim, só pega alguém quem tiver carro. Eu acho que se eu voltasse no tempo, eu faria muita coisa diferente. Com certeza, muita coisa diferente. Seria pegador? Não é que eu me permitiria mais, tá? Eu acho que isso aí tem um aspecto de autoestima bem mais considerável com relação a isso aí. O Piauí conectado, 5G até setembro, está prometido que chega, pelo menos aqui. Metaverso bombando. Ele está aí há 30 anos, né? Mas agora que está se tratando desse tema muito. Esse movimento tecnológico muda muito o cenário econômico do nosso estado? Pode mudar? Eu acredito que sim, tá? E quando ele muda, a ideia que se vende é que vai melhorar para todo mundo, e quando na realidade a gente sabe que não é bem isso aí, tá? Então, dessa fatia do que vem aí, uma parte ela é muito concentrada, tá? Então, existe uma concentração de renda muito grande que poucos se beneficiarão. Muitos irão utilizar, muitos irão consumir, mas quem propriamente irá se beneficiar serão muito poucos. Esse é o lado do economista Dr. Jean Lustosa. Toque no sininho, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal e vem com a gente. Essa produção tem o patrocínio do Rumo Digital, do Portal Global de Notícias Sertão Online Conteúdo, da Selo Marketing, Estúdio Sertão, Vende Inteligência e Reputação de Marca da CGN Consult. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Dr. Jean, afirmo que a política substitui a guerra, o tráfico de droga, o crime organizado. Economicamente, isso atrapalha o desenvolvimento de um Estado? Sim, não resta dúvida. Se você for ver a maneira como se age, a maneira como se trabalha, né, as políticas públicas que acontecem, uma coisa é você estar considerando um país europeu, em que ele passou por várias revoluções, em que passou pela Revolução Agrícola, passou pela Revolução Industrial, teve o desenvolvimento dos sindicatos, o welfare state, então todo aquele bem-estar social. Então, quando você traz alguma coisa de neoliberal para eles, eles já consolidaram algumas etapas. O Brasil, da era agrícola, ele passa para essa era que a gente está vivendo agora, tecnológica, sem ter passado por outras. E quando você não passa por isso aí, você tem perdas significativas. Tanto é que, se você for ver muito dessa política liberal
em que ela faz uma concentração de renda exacerbada para poucos, né, e diminutos, o que é que você começa a observar aí? Alguns ganhos que poderiam ter sido feitos anteriormente, com todas essas etapas que a gente não vivenciou, e principalmente por toda a nossa situação histórica, certo? Então, não estamos considerando aqui se é certo ou se é errado, não é isso. Mas se a gente for considerar todo o desenvolvimento histórico-social da sociedade brasileira, a gente queimou muitas etapas. E pelo fato da gente ter queimado muitas etapas, é que de repente hoje a gente quer tratar determinadas questões que são tratadas por países que tiveram todas essas fases capitalistas e que a gente não teve. E como a gente não teve, existe uma exploração muito grande. Então, é uma ideia que se tem. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando, poxa, vem esse auxílio e ninguém vai ter mais empregado. Então, assim, a queixa dela não era da melhoria de vida da população, mas a queixa dela é que ela não iria ter mais a empregada doméstica, não iria ter mais uma diarista. Então, veja só, isso aí são aspectos que vêm de todo um patriarcado, de toda uma sociedade, todo um histórico cultural que a gente traz desde a época do nosso desenvolvimento, do nosso descobrimento. Excelente. Isso aqui vai para o seu lado sociológico, antropológico. O político sabe o que é do eleitor, o eleitor sabe o que é do político? Não. Ele compra uma imagem, na realidade, e aquela imagem ela vem a partir do interesse dele. E muitas vezes isso aí ele não condiz com a realidade. Ele compra uma imagem que é repassada para ele. E às vezes é que a gente vê situações em que vem a decepção posterior, muita frustração. A corrupção, doutor Jean, tem arruinado muitas gestões públicas. Isso atrapalha a economia em que nível percentual, na sua opinião? E muito, porque a corrupção ela privilegia poucos. E quando privilegia poucos, ela deixa que muita gente deixe de participar da vida econômica, da vida ativa e de usufruir as coisas. Onde simplesmente se estabelece um parâmetro de manutenção do status quo. Então, eu vejo que alguma coisa está errada, mas eu não promovo um desenvolvimento. Então, assim, quantas e quantas vezes a gente vivenciou situações em que a gente simplesmente não olha, como se o fato de você não olhar é como se ela não existisse. Veja só, a gente tem observado muito com esse pessoal que anda nos sinais pedindo comida, né, com cartazes, dizendo que estão desempregados. Qual é a tendência da gente quando você para no sinal daquele? É você não olhar. Porque se você não olha, é como se aquilo dali não existisse. E quando na realidade aquilo existe e está sério no país como um todo. Você tem esperança? Cândido, eu não gosto de falar isso, mas aquela coisa de acreditar o Brasil é o país do futuro, eu não me iludo mais com relação a isso. Em algum momento você teve essa esperança? Tive, muito, né? Doutor Jean é psicólogo atuante. A psicologia é a ciência que trata da mente, do estudo e análise de seus processos e comportamentos de indivíduos e grupos humanos em diferentes situações. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, é uma abordagem considerada diretiva, breve, se comparada a outros tipos de abordagem tocada no problema atual do paciente. Doutor Jean, em tempos pandêmicos, qual a demanda mais latente que o senhor tratou ou ainda trata? Era exatamente a situação durante a pandemia veio a depressão. Muitos casos de depressão associado à ansiedade, tá? Por conta da possibilidade de uma finitude, né? Você convivia diariamente com a possibilidade de acabar tudo, de morrer, eram parentes morrendo, eram amigos morrendo, não se tinha muito conhecimento do que vinha a ser o vírus, as formas de contágio, né? Somado isso aí, era o fato de você ser forçosamente ter de se isolar. Então, quando você se isolava, você tinha de conviver com pessoas que normalmente você convivia determinadas horas do dia e passou a viver 24 horas.
24 horas, têm de compartilhar o mesmo ambiente, têm de compartilhar controle remoto de televisão, têm de compartilhar computador. A criança, quem tinha criança estudando online na mesa. Então, quem tinha um espaço, tudo bem, mas tinha várias, e a maioria das famílias não tinha esse espaço. Então, todo o espaço ele era dividido. E nessa divisão tinha muito conflito, tinha muita briga, né? Então, tanto é que a gente viu, aumentou consideravelmente o índice de brigas e de divórcios na época de pandemia, onde as pessoas, inclusive, começaram a ver, dentro dessa convivência forçada, quem era aquela pessoa que ela tinha casado, que ela não conhecia, né? Então, assim, teve todo esse aspecto, né? E somado isso aí, o fato de como você não estava saindo, teve o fator econômico também, né? A diminuição para determinadas profissões que praticamente elas deram uma parada nisso. Aconteceu o fato de você não estar se movimentando. Se você não se movimenta, você não produz serotonina. Se não produz serotonina, você termina se sentindo mais deprimido. Se você termina se sentindo mais deprimido, você termina ficando sentado. Sentado ou deitado, você termina ficando em posição fetal. Quando menos espera, você não está mais fazendo nada. E você não toma banho, e você deixa de escovar os dentes, você não faz a barba, e você engorda, as roupas não dão mais em você. Então, assim, é uma série de coisas que cria um ciclo vicioso. Então, nesse aspecto, a gente vivenciou bastante isso aí. Tem cura, doutor, depressão? A depressão, olha só, nós temos vários tipos de depressão, Cândido. Tá? Tem uma depressão, uma coisa que eu observei na prática clínica é que os manuais estatísticos de doenças mentais, eles cumprem muito bem a classificação. Eles te colocam assim, se você tem 5 sintomas, apresenta 5 sintomas, ele te classifica como sendo portador de um determinado transtorno. Só que esse portador de um determinado transtorno, vamos supor, existe o depressivozinho, existe o depressivo, existe o depressivozão, existe o mega ultra depressivo, tá? Então, assim, é uma classificação muito grande. Tem um esquizofrênicozinho, tem um esquizofrênico, tem um esquizofrênicozão, tem um mega ultra esquizofrênico. Então, para cada um dos transtornos, e muitas vezes eles vêm juntos, certo? Então, quando você coloca assim, depressão tem cura, você pode trabalhar essa depressão, tá? Você pode utilizar, dependendo da origem dela, se é uma coisa muito forte, se é uma depressão leve, né? Às vezes, pessoas que têm depressão leve, o simples fato dela não se movimentar, ela já entra no estado depressivo. Se ela dá uma caminhada na Raul Lopes, ela já resolve o problema dela. Se ela toma azeite de oliva, se ela come vegetais crus, aqui dali por si só, um óleo de linhaça, é suficiente para restabelecer o equilíbrio dela. Legal. Enquanto que tem outras pessoas não, que elas vão precisar de lítio. Tem outras pessoas que vão precisar de dosagem cavalares de determinados psicotrópicos, né? Para poderem reagir, para poderem sobreviver. Tá? Então, assim, cada caso é um caso a ser visto. Tem situações que só a psicoterapia, a terapia da fala, ela é suficiente para restabelecer o equilíbrio da pessoa no momento que ela verbaliza, no momento que ela sistematiza, né? Que ela coloca no tempo o que foi passado, o que é presente, o que vai ser futuro. Então, por isso é que a terapia ela é interessante, no sentido de você sistematizar uma linguagem, uma fala. Porque está tudo bagunçado aqui dentro, está tudo desorganizado. Assim emoção, sentimento, pensamento, então está tudo desestruturado. Está bagunçado. Aí na hora que você fala, e o psicólogo ele tem essa capacidade, o terapeuta, o psicoterapeuta, ele faz determinadas intervenções, e aquelas intervenções eles vão situando a tua fala no que aconteceu no passado, no que é real agora e no que poderá vir a ser no futuro. Então, na hora que você tem essa sistematização, por si só, o seu organismo ele já começa a se restabelecer. Tá? Aí, muitas vezes, a gente precisa de um medicamento. Aí a gente vai atrás do psiquiatra também para poder ajudar e fazer um tratamento complementar. Né? Multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente. Eu passei por um quadro muito sério que eu tive que me valer de tudo, né? Da psiquiatria, da terapia, da psicologia, de tudo que eu pude acessar de
de ferramentas terapêuticas que meu dinheiro deu para acessar e a Uhum. família pôde, eu acessei. Inclusive, às vezes, até as psicoterapias alternativas também, as não A convencionais, religião me sabe? A religião, ajudou, a tudo. família me Eu acho que ajudou, tudo, os amigos me ajudaram, né? sabe? Eu terminei Busque. percebendo, doutor Jean, que dependendo do quadro, não é só uma ferramenta que trata. Uhum. Você vai se valer Exato. de várias ferramentas e às vezes nem consegue se for algo muito complexo. Eu posso dizer que eu fui para um estado muito complexo. Eu percebia nos olhos de algumas pessoas, de religiosos que me atendiam, e até da medicina, eles não diziam, mas eu sentia como se não tivesse mais jeito, né? Estava muito realmente complicado. E lhe confesso que hoje está aqui ele entrevistando, eu sou um cara de sorte, porque eu poderia ter voltado com, sei lá, com algumas sequelas, e com alguma incapacidade funcional ou produtiva. Eu posso me dizer que, eu posso dizer, afirmar hoje que hoje de 1 a 100 eu estou no 70. Uhum. Então, acho muita coisa, porque eu mesmo cheguei momento de comparações e momento que eu perdi a possibilidade de comparação, porque eu não tinha mais capacidade de analisar nada, zerou. Eu passei do zero, né? Eu bati no lajeiro, realmente. Quando você, Cândido, vê a falta de esperança, a falta de perspectiva na vida, e que as pessoas que eram interessantes passam a não ser mais interessantes para você, é o momento de ligar o sinal de alerta, que alguma Pedir coisa, ajuda. pedir ajuda, porque está muito errado aí, Eu sabe? demorei a pedir ajuda, talvez por orgulho, por ignorância. Isso acontece muito com as pessoas ainda? Sim.